Então tá, a gente parou nessa descrição de uma arquitetura possível de uma rede de convolução, que era, então, recebia como entrada uma imagem, aplicava uma camada de filtros de convolução, nesse caso aqui uma camada composta por 3 filtros, aí isso recebia como saída com uma pilha de feature maps que indicavam aonde na imagem original uma determinada característica, né, diagonais, enfim, foi identificada, aplicava a função de ativação relu em cada um desses pixels dos feature maps, pegava a saída resultante disso, fazia max pooling para diminuir a resolução e aí informava essas imagens como entrada para uma rede neural clássica que fazia o seu cálculo normal para sair lá nos seus neurônios de sair da probabilidade do desenho dado ser o desenho de um X ou o desenho de uma bolinha. Então a gente pode simplificar essa apresentação do diagrama dizendo aqui tem uma camada de convolução, seguida de um ReLU, seguida de um max pooling, seguida da rede neural clássica. E isso vocês vão ver frequentemente em artigos ou publicações da área. As pessoas só dizem quais são os tipos de camada que estão sendo compostas para criar a rede neural como um todo, que é essa coisa inteira aqui. Notem que é possível vocês combinarem várias camadas dessas de convolução. Não tem por que ter apenas uma camada que tem um conjunto de filtros. A gente pode botar filtros mais para frente também. Por exemplo, a gente poderia ter uma outra rede que é maior ainda. Tem aqui uma entrada de convolução, seguida de um ReLU. Aí a saída desses feature maps aqui são dados para uma outra camada de convolução que vai ter os seus próprios filtros. Esses filtros vão operar em cima dos feature maps calculados aqui. E aí eles vão calcular os seus feature maps, a gente faz o ReLU, aí faz o max pooling. Então, a ordem que a gente vai botar essas camadas de convolução e os max poolings é uma coisa que não é muito científica, assim. De fato, como é que vocês decidem se a rede de vocês vai ter uma camada de convolução só ou 3 camadas de convolução, como aqui? E aonde que eu vou colocar os max pooling? Eu vou colocar antes e depois do ReLU. Isso não tem muita ciência por trás, digamos assim, é um processo de engenharia que, de fato, quando vocês olham assim publicações onde Google, por exemplo, demonstrou como criar uma rede que é o estado da arte em detecção de rosto humano. Uma das contribuições, às vezes, é justamente a proposta de uma arquitetura de rede neural que empiricamente funciona bem. Então, esses caras, às vezes, ficam... Lá tem uma equipe gigantesca que testa um monte de diferentes arquiteturas de rede desse tipo e acham uma que funciona bem para aquela tarefa específica. Ou lá, quando está fazendo uma rede neural para analisar imagens de câmera de carros autônomos, talvez tu tenha que ter uma outra arquitetura, um outro sequenciamento de convoluções e ReLUs e max poolings que funcione melhor para aquela aplicação em particular. Então, a gente poderia ter isso aqui. Uma coisa interessante que a gente observa é o seguinte. Eu mencionei aqui que esses filtros da primeira camada de convolução, eles estavam detectando essas linhas diagonais, né? Linha diagonal descendo, linha diagonal subindo e o pequeno desenho de X em algum lugar. E esses filtros eram passados em cima da imagem original. Se eu tenho outra camada de convolução mais para frente, ela vai operar em cima dos feature maps retornados por essa camada aqui. Que tipo de filtros vocês acham que vão existir aqui? Ou seja, que tipo de características esses filtros vão detectar? O que acontece é o seguinte, digamos que a gente tenha lá na nossa imagem original, digamos que na nossa imagem original a gente tenha o desenho ali, tem uns pixels ligados aqui que correspondem ao X, né? Isso aqui é a nossa imagem original. E aí a gente passou calculou os 3 feature maps, né? O primeiro da diagonal subindo, então basicamente ele fica ligado aqui assim, em algum lugar tem uma diagonal descendo, aliás, desculpa. Aqui também tem uma diagonal descendo e aqui também tem uma diagonal descendo. Aí o outro feature map era de onde é que tem um pequeno X, né? Um pequeno padrão X era basicamente aqui no meio. E aí a gente tinha um terceiro feature map que era da diagonal subindo. E aí ele disse, em algum lugar por aqui tem uma diagonal subindo, aqui tem uma diagonal subindo e aqui tem uma diagonal subindo. Então, isso aqui são os resultados da primeira camada de convolução, tá? Vamos dizer conv 1. Se agora eu forneço essas imagens aqui como entrada para uma segunda camada de convolução, que vai ter os seus filtros, que tipo de filtro, que tipo de padrão ela pode detectar? Ela pode detectar, por exemplo,
que, bom, se na minha imagem original, vamos desenhar um outro caso aqui, se eu tiver, por exemplo, um círculo desenhado na imagem original, o que vai acontecer em termos de padrão dessas diagonais que são detectadas? Ele vai dizer o seguinte, olha, aqui tem uma diagonal subindo, que corresponde a essa região aqui. Aqui também tem uma diagonal subindo, que corresponde a essa região aqui do X. Nessa região aqui da imagem eu tenho uma diagonal descendo, que corresponde a essa região aqui. E nessa região aqui eu também tenho uma diagonal descendo, então vai ter uma outra coisinha ligada aqui. E bem aqui no meio eu tenho um X, aliás, bem no meio eu não tenho X, eu tenho só isso aqui. Então, o que esse padrão me indica? Se eu tenho diagonal subindo, diagonal descendo, diagonal descendo, diagonal subindo, isso aqui é tipo um detector de um círculo primitivo, né? É um detector simples de um círculo. Então, quando eu vejo que nessa região, olhando essas imagens aqui agora, tá? Essas três imagens, três feature maps, quando eu vejo que nessa parte da região da imagem original tem uma diagonal subindo, nessa parte tem uma subindo, nessa tem uma descendo e nessa tem uma descendo, isso aqui eu poderia ter um filtro que implementa isso aqui, que detecta justamente se tem um verde aqui assim, um verde ativo aqui, um vermelho ativo aqui, um vermelho ativo aqui. Isso aqui poderia ser um outro filtro nessa minha camada de convolução 2. O que esse filtro está detectando? Ele não está detectando mais bordas descendo, X ou bordas subindo. Ele está detectando um padrão aqui que aparentemente parece um círculo. Na verdade, parece um troço meio retangular, assim, né? Mas é aproximadamente um círculo. Então, notem que interessante. Os filtros das primeiras camadas, eles detectam características geométricas bem simples, tipo diagonais subindo, diagonais descendo, talvez linhas horizontais, linhas verticais. Esses filtros das camadas seguintes, eles combinam essas informações geométricas mais simples descobertas pelos primeiros filtros e detectam padrões geométricos mais complicados ainda, tipo a presença de um círculo. Aí digamos que eu tenho aqui, então, na segunda camada de convolução, eu tenho detectores de círculos. O que eu posso ter de filtros na minha camada de convolução 3? Ela vai analisar aonde que aparecem esses padrões geométricos aprendidos na segunda convolução. Então, digamos que lá na minha imagem original eu tivesse o rosto de uma pessoa, tenho os dois olhos aqui, uma boca, o cabelo, eu poderia ter o seguinte, digamos aqui eu tenho o detector do filtro, tá? Que eu vou pintar como uma bolinha redonda. Então, aonde que, nessa imagem original, aonde que ele detectou bolinhas redondas? Ele detectou uma bolinha redonda aqui e uma bolinha redonda aqui. Então, aqui na camada de convolução 3, eu poderia ter um filtro que se ativa quando ele detecta uma bolinha redonda aqui e uma bolinha redonda logo do lado. O que esse filtro está detectando? Esse filtro está usando o detector geométrico mais simples de círculos para ver aonde que tem combinação de círculos um do lado do outro. E aí aqui, então, esse seria um filtro para detectar olhos. Então, percebam como esses filtros eles vão construindo a coisa, a característica, né, a feature ou característica que eles estão detectando, ela vai ficando cada vez mais alto nível. Primeiro eles detectavam formas geométricas simples, aí combinando a identificação de aonde essas formas apareciam na imagem original, eles detectavam formas mais complicadas, tipo círculos, ou poderia ter aqui um triângulo, que me indicaria que poderia ser uma orelha pontuda, por exemplo. E aí, com base nesses padrões um pouquinho mais complicados, mais alto nível, geométricos, eu consigo ver aonde que eles aparecem em conjunto na imagem para detectar olhos e assim por diante, tá? Poderia detectar um nariz, como que eu detectaria um nariz? Bom, se eu tenho, por exemplo, uma região aqui que é descendo, uma diagonal descendo. Desenhar a imagem de novo aqui do rosto da pessoa. E eu tenho um nariz aqui. Eu poderia ter o seguinte, se um filtro lá da camada disse tem uma diagonal descendo aqui e tem uma diagonal subindo aqui. Isso o que significa? Eu tenho uma diagonal subindo aqui e uma diagonal descendo logo do lado dele, pode ser um detector primitivo de um nariz. Claro, aqui eu estou mostrando uma resolução super baixa, né? Mas essa é a ideia. Então, esses filtros das camadas mais para frente são
construídos ou calculados com base nos filtros das camadas anteriores, e eles vão detectando características ou features cada vez de mais alto nível. Então, voltando aqui, os filtros das primeiras camadas, eles tendem a detectar características geométricas de bem baixo nível, por exemplo, essas linhas diagonais, e os filtros das camadas subsequentes vão ser calculados com base nas características detectadas pelos filtros anteriores e vão detectar características de mais alto nível, por exemplo, presença de círculos e assim por diante. Mas tem uma pergunta que é a seguinte, que eu ainda não respondi. Eu estou dizendo que aqui eu poderia ter um filtro de diagonais, aí aqui eu poderia ter um outro filtro que combina a detecção de onde tem diagonais de um lado para o outro ali para detectar círculos, mas quem que diz que aqui tem que ter esses filtros específicos? Quem que diz que aqui eu tenho que ter esses filtros específicos? Ou seja, quem que diz para a rede neural quais características vão ser aprendidas pelos filtros de cada uma das camadas de convolução? E aí a coisa interessante é que, vamos pensar, como é que a gente especifica cada um desses filtros? A gente especifica por essas matrizes pequenininhas, né, que são basicamente compostas por números. Esses números, eles não precisam ser números que são menos um ou mais um, pode ser um número real qualquer, tá? Então, os filtros, na verdade, nada mais são do que a rede tentando descobrir ou alguém especificar quais são esses números aqui. Por exemplo, para descrever esse filtro, eu tenho que dizer esse número é menos um, esse é menos um, esse é mais um, esse é menos um, e assim por diante. Ao invés de esperar que algum projetista manualmente especifique esses números, a gente pode deixar a própria rede neural ajustar esses números aqui. E como que ela ajusta? Pelo próprio algoritmo de backpropagation. O próprio algoritmo de backpropagation, ele ajustava todos esses pesos aqui, né? Na conexão dos neurônios. A gente viu isso nas aulas anteriores. Agora, existe uma maneira de treinar essas redes para que não apenas elas vão calcular esses pesos aqui, mas a gente vai interpretar cada númerozinho nesses filtros, por exemplo, como sendo um peso que é ajustável também. Então, eu vou conseguir inicializar esses filtros de forma aleatória, com números randômicos. Então, inicialmente, os filtros eles não detectam nada em particular, eles são um detector aleatório, provavelmente não está detectando nada útil, mas aos poucos, o algoritmo de backpropagation vai calculando os gradientes desses valores aqui, e o que me diz se eu tenho que aumentar ou diminuir esses números de cada entrada em cada um desses filtros, para ir ajustando os filtros de forma que, ao utilizar isso aqui, eu tenho informações mais úteis para dar para minha rede aqui no final. Então, da mesma maneira que o algoritmo de backpropagation consegue atualizar os pesos da rede para que ela acerte mais, ele também consegue ajustar a definição de quais que tem que ser os valores que compõem que determinam esses filtros para que a rede acerte mais. Ou seja, o próprio algoritmo de backpropagation aprende quais são os filtros ideais na camada de convolução 1, na camada de convolução 2 e assim por diante. E é por isso que essas redes funcionam tão bem, porque ao invés de a gente esperar que alguém tenha o esforço manual de ficar pensando quais são os filtros, quais são as características que importam, se eu quiser diferenciar entre um rosto humano e um navio. Ao invés de fazer isso, eu só digo, rede neural, vai ter uma camada de convolução aqui composta por 5 filtros, tu pode aprender quaisquer 5 filtros que tu achar que são úteis. Aqui vai ter uma outra camada de convolução composta por 4 filtros, usa quaisquer 4 que tu quiser, e ela vai ficar ajustando esses filtros, ou seja, essas matrizes, até conseguir descobrir uma matriz, um filtro, que como resultado de fazer a convolução com esse filtro, eu acabo tendo esse feature maps que me dão informações úteis aqui. E nesse caso, seria esses filtros diagonais, eles podem ser automaticamente descobertos pelo backpropagation. Tá? Então, o backpropagation ajusta a definição desses filtros aqui com o objetivo de conseguir classificar essas imagens bem no final. Tá? Deixa eu só fazer um comentário, uma apresentação aqui do tipo de filtro que essas camadas aprendem, só para vocês verem que interessante são os padrões geométricos que elas aprendem. Se eu estiver treinando uma rede dessas de convolução com várias camadas para detectar rosto de seres humanos, o que vocês acham que são os filtros que são aprendidos na primeira camada? Eu já dei uma dica, né? Normalmente são filtros que detectam padrões geométricos bem simples. Então, esses aqui são os filtros, são os tipos de padrão que os filtros da primeira camada nesse demo detectam. E aqui quantos filtros a gente tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem 10 por 10. Aqui nesse caso, a gente tinha uma primeira camada de convolução com 10 vezes 10, com 100 filtros.
A gente disse para a rede, pode criar 100 filtros aqui, quaisquer filtros que tu quiser. Que padrões que esses filtros aqui estão detectando? Eles estão detectando aqui, ó, uma diagonal subindo. Esse aqui ele detecta quando tem uma diagonalzinha aqui na parte inferior e uma borda vertical aqui no centro. Esse outro filtro aqui detecta se tem uma parte horizontal em cima na direita. Então, são detectores de diferentes tipos de linha diagonal. O que vocês acham que são os filtros que vão ser aprendidos, que acabam sendo aprendidos na segunda camada de convolução dessa rede que detecta rosto de seres humanos? Vão ser filtros que combinam a presença ou ausência desses tipos de linhas diagonais para detectar coisas de mais alto nível. Combinando isso, por exemplo, a gente poderia ter um filtro aqui na segunda camada que, se ele detecta essa bolinha aqui em 2 lugares consecutivos, ele implementa um filtro detector de olho. Ó. Como é que esse negócio aqui é implementado? Ele, por exemplo, vê se tem essa bolinha e se tem uma coisinha reta em cima. É esse padrão aqui, essa combinação de padrões. Ele está detectando um olho com uma sobrancelha. E aí, combinando diferentes filtros aqui da primeira camada, eu consigo implementar, a rede aprende, né, a fazer um filtro que identifica um nariz, que identifica uma boca séria, que identifica uma boca sorrindo. E aí eu posso perguntar a mesma coisa. Com base nesses filtros, na presença ou ausência dessas características aqui, que são detectadas pelos filtros da segunda camada, que tipo de características podem ser aprendidas na terceira camada, combinando a informação de quais desses aqui aparecem um do lado do outro na imagem original? Pode ter um filtro que detecta se tem um rosto com bigode, um rosto que aparentemente é um pouco mais tá mais sério, não tão sério, tá sorrindo um pouco mais, esse aqui tá sorrindo mais e tem um rosto mais arredondado, esse aqui tem um tipo de cabelo. Então notem de novo, como eu mencionei, esses filtros das primeiras camadas tendem a detectar padrões geométricos simples. A gente compõe esses padrões geométricos simples e os filtros juntam eles para detectar padrões um pouco mais de alto nível, até que lá no final eu tenho esses filtros que identificam a presença ou não de bigode, por exemplo, do rosto de uma pessoa com bigode ou de um rosto de uma pessoa sorrindo. E aí essas informações super de alto nível, dizendo, olha, aparentemente tem uma pessoa com bigode na foto. Essas informações aqui é que são dadas para a minha rede neural clássica lá no final. Aí a rede neural não vai ter que olhar para os pixels individualmente. Ela vai olhar para um filtro que é ativado quando tem um homem de bigode na foto, um outro filtro que é ativado quando tem uma mulher sorrindo na foto, e aí para essa rede neural do final identificar se tem uma família de pessoas felizes é muito mais fácil, ou é um conjunto de carros de corrida, tendo essa informação super alto nível fica mais fácil o processo. Bom, só para terminar então essa aula, esses algoritmos de redes neurais convolutivas, tá? Eles têm vários metaparâmetros que vocês precisam especificar, que nem lá na rede neural clássica a gente precisava especificar quantas camadas vai ter, quantos neurônios por camada. Aqui a gente vai precisar especificar quantas camadas de convolução existem e qual que vai ser a ordem delas, aonde que vão estar as camadas de max pooling, quantos filtros eu vou colocar em cada camada de convolução. Nesse exemplo que eu mostrei aqui, na primeira camada eu tinha 100 filtros, na outra aqui eu tinha, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tinha 40 filtros aqui e aqui eu tinha, sei lá, 20. Então isso é uma decisão de projeto, de colocar 100 aqui e 20 aqui. Isso é uma coisa que vocês têm que decidir. Qual que é o tamanho desses filtros? Ou seja, eles são filtros 3x3, que nem eu mostrei, ou são filtros 2x2 ou 5x5? Isso depende da imagem que vocês estão analisando. Se a imagem de vocês é uma imagem que é 1000 por 1000 pixels, faz sentido eu usar uns filtros maiores, porque eu posso analisar, eu vou ter que, para detectar um olho, dentro de uma imagem 1000 por 1000, talvez eu tenha que ver uma região que é de 150 por 150 pixels. Então, esses filtros podem ter que ser maiores. Qual que é o tamanho da janela que eu uso quando eu estou fazendo max pooling? Para resumir, né, diminuir a resolução do feature map. Vai ser 2x2, que nem eu mostrei, ou 4x4? Qual que é o passo dessa janela do max pooling? Eu ando de 1 em 1 pixel ou de 2 em 2? Né? Isso é o stride. Então, quantos neurônios e quantas camadas ocultas eu vou ter lá naquela rede neural no final? Todas essas coisas são coisas que vocês precisam decidir quando vocês estão implementando uma camada dessas. A gente vai ver mais para frente que essas decisões de projeto elas são super importantes de serem tomadas e não são óbvias, tá? Então, às vezes faz
sentido vocês olharem implementações de redes de convolução que foram bem sucedidas, tipo essas implementadas pelo Google, pela Microsoft, e ver mais ou menos quantas camadas de convolução eles tiveram que usar. Foi 10 ou 3 ou 5, e aí isso já dá uma ideia de por onde que vocês têm que começar se vocês forem aplicar essas redes aqui para o problema de vocês. Além disso, tem várias outras decisões. O algoritmo de ajuste de pesos que a gente viu, tá? É sempre, todo o aprendizado vai ser baseado pelo backpropagation, que a gente já aprendeu. Agora, a formulazinha de atualização que a gente viu do backpropagation era baseado naquela ideia do gradiente descendente, que era esse tipo de regra de atualização, né? Que era como é que eu atualizo um peso? É o valor do peso menos uma taxa de aprendizado vezes o gradiente daquele peso. Isso aqui é uma maneira de eu atualizar os pesos dada a informação do gradiente daquele peso. Tem outras regras de atualização que eu posso usar que implementam essa mesma intuição de andar na direção contrária do gradiente. Enfim, se o gradiente é positivo, eu diminuo o peso. Tem outras maneiras de atualizar os pesos e então tem nomes diferentes para esses algoritmos que utilizam a informação do gradiente e atualizam os pesos de formas mais eficientes. Alguns dos nomes que vocês podem ver são os algoritmos de atualização de pesos ADAM, ADA-delta, ADA-grade, o método do momento. Tá? Tem várias dessas técnicas aqui, que basicamente são variantes dessa estratégiazinha simples de atualizar pesos que a gente viu, mas que elas conseguem fazer o aprendizado ser mais rápido. Elas usam a informação do gradiente de uma forma um pouco mais eficiente. Tá? Então, quando vocês vão implementar essas redes, por exemplo, no PyTorch ou no TensorFlow, vocês precisam especificar qual o algoritmo que o backpropagation vai usar para fazer a atualização dos pesos. Esse que a gente viu é o mais simples de todos, mas existem outros, os mais utilizados, assim, que funcionam super bem sempre. O ADAM funciona extremamente bem e esse RMS funciona super bem. O método do momento funciona super bem. Mas escolher qual desse aqui vocês vão utilizar também é uma decisão de projeto. Na prática, você tem que mudar uma linha de código só para especificar qual que vocês querem, mas pode influenciar a performance, tá? Então, quando a gente tem, como é que é o pipeline inteiro que a gente tem de processamento? Camadas na imagem, camadas de convolução, feature maps com aplicações de ReLU, max pooling, rede neural clássica. Quando a gente aplica isso, a gente pode aplicar esse tipo de rede neural não só para fazer aprendizado de o que tem numa imagem, mas para fazer, por exemplo, para aprender a jogar jogos com base em imagens. Também tem essa ideia de processar a imagem de um jogo para facilitar eu decidir como é que eu tenho que jogar aquele jogo. E aí isso corresponde a uma aplicação dessas redes neurais com técnicas de aprendizado por reforço, que a gente vai ver na próxima etapa da disciplina. Tá, mas só para vocês terem uma ideia do que é possível, tem esse jogo de Atari que se chama Breakout, e aí é possível usar essas ideias de aprendizado por reforço que eu mencionei para aprender a controlar essa raquetezinha aqui embaixo, tá? Se eu vou mover ela para a direita ou para a esquerda, de forma que eu consiga rebater a bola de ping-pong e ela vá quebrando todos esses quadradinhos lá em cima. E aí a rede neural de convolução vai ser responsável por analisar essas imagens do que está aparecendo na TV, aqui na tela do videogame, e entender, digamos, resumir o que está acontecendo no jogo naquele momento, para facilitar a decisão se eu tenho que mover a minha raquete para a esquerda ou para a direita. E aí o tipo de coisa que é aprendida é, por exemplo, isso aqui, ó. É um algoritmo que consegue, olhando diretamente para o que está aparecendo na tela da TV do jogo, ele consegue aprender a jogar esse jogo, inclusive aprendendo coisas extremamente não intuitivas, como essa estratégia que vai aparecer agora no vídeo. Que aqui o objetivo é quebrar todas as pecinhas, né? O que ele aprende? Ele aprende a pegar e cavar um túnel lá no canto, porque aí ele consegue jogar a bolinha lá para cima e a bolinha fica quebrando um monte de blocos meio sozinha, sem que tenha risco da raquete deixar a bolinha passar e levar um gol. Então, vocês podem ver como é possível usar essas IAs, essas combinações, essas redes de convolução, com técnicas de aprendizado por reforço, que a gente vai estudar depois, para aprender a jogar videogames. Para uma IA que diretamente observa o que está aparecendo na TV, e, né, os pixels da TV, e devolve qual é a ação que tem que ser executada. E isso é possível usar para jogos bem mais complicados do que esse jogo de Atari. Dá para usar isso aqui para StarCraft, para Dota, tem vários jogos desses modernos que se usa essa mesma tecnologia. Bom, quais são as limitações dessas redes? Parece que elas são uma coisa mágica, né?
As limitações é que atualmente elas são basicamente aplicáveis para problemas onde vocês têm que fazer reconhecimento de imagem ou de sons. Ou seja, se você tem que pegar e fazer as pessoas às vezes acham, eu vou usar uma rede deep learning para curar o câncer. Não. Se tu tem que fazer reconhecimento de imagens ou de som, funciona bem. Para coisas mágicas não vai funcionar, tá? Outra coisa, quantos dados vocês precisam para treinar essas redes? Aqui tudo eu mostrei, eu dou alguns exemplos, né, de 10 desenhos de um X ou 10 desenhos de uma bolinha. Na prática, vocês precisam de milhões de exemplos de treinamento. Então, por exemplo, existe uma rede neural bem conhecida, que é pré-treinada, que ela detecta, se eu não me engano, entre 1000 tipos de objetos. Então, se é um navio de container, ou se é uma vespa, ou se é um leopardo, ela detecta entre 1000 dessas coisas aqui. Para conseguir treinar uma rede que identifica 1000 tipos de objetos, uma rede de convolução, são necessários mais de 2 milhões de exemplos de treinamento de imagens, onde tu diz assim, é uma rede neural, essa imagem aqui com esses pixels, isso aqui é uma imagem de um navio, essa outra imagem é a imagem de um leopardo, e assim por diante. E obter esses 2 milhões de exemplos é muito custoso e demora muito tempo. Então, só para vocês mostrarem, como que vocês acham, por exemplo, que vem as imagens de treinamento dessas redes grandes que grandes empresas usam? Só para dar um exemplo rapidinho antes de finalizar a aula. Digamos, por exemplo, que vocês trabalhem para o Google e vocês estão implementando lá alguma característica do Google Maps. Então, no Google Maps tem o carrinho do Google, né, que vai andando pela cidade e pelas ruas da cidade e mapeando onde é que tem prédios, onde é que tem cada coisa, vai tirando fotos aqui. Esse carro, ele pode ter que identificar, por exemplo, onde é que tem placas de pare, para saber onde é que tem uma intersecção, né, onde é que tem uma placa de stop. E para que eles usam isso? Não só para o Google Maps, mas porque o Google também tem o seu carro autônomo. Como é que, então, digamos, a rede neural do carro autônomo do Google tem que conseguir ver se tem uma placa de pare na frente, porque aí o carro precisa parar. Então, eu vou precisar dar como exemplo de treinamento para essa rede neural um monte de imagens de placa de pare, dizendo isso aqui é uma imagem de uma placa de pare, e assim por diante. Da onde que vem essas informações, vocês acham? Tem um monte de estagiário do Google que faz isso? Não. Quando vocês já devem ter visto uma coisa chamada CAPTCHA, quando vocês vão criar conta num site, que ele diz assim, identifique aonde nessas imagens aqui, ele dá tipo uma pilha de imagens, e clique em todas as imagens onde aparece uma placa de pare, ou clique em todas as imagens onde tem o desenho de uma ponte. Então, para que se faz isso? Bom, originalmente o CAPTCHA era porque em princípio só um ser humano, né, não teria como pegar, se eu quiser criar 1 milhão de contas de e-mail no Gmail, eu não vou poder fazer um script que faz isso, porque o script teria que resolver esse CAPTCHA aqui. Então, é basicamente uma maneira, o CAPTCHA é uma maneira de identificar se quem está interagindo com o sistema é uma pessoa mesmo, e não um script, para justamente impedir de criar um monte de contas falsas, de usar para mandar spam e tal. Mas, além disso, os CAPTCHAs modernos, eles servem para quando vocês clicam, tem uma placa de pare aqui, e uma placa de pare aqui, e uma placa de pare aqui. Vocês estão, na verdade, rotulando imagens de treinamento para a rede neural do Google, para treinar o carro autônomo do Google. De graça, vocês estão trabalhando de graça para o Google. Então, claro, é uma maneira que eles acharam esperta de conseguir criar esses datasets, esses conjuntos de dados com milhões e milhões de exemplos para conseguir treinar essas redes de convolução deles. Tá? Então, antes de existir esse CAPTCHA, tinha um outro, esse aqui é o CAPTCHA 2, se eu não me engano que eles chamam, tinha um CAPTCHA antigo que ao invés de mostrar placas de pare, pontes, carros, coisa assim, ele mostrava umas letras, né? Vocês já devem ter visto isso. Ele dizia tipo assim, digite as letras que estão escritas aqui. Aí tinha um troço todo bizarro, assim. Para que eles usavam aquilo? Isso aqui era na primeira versão do CAPTCHA. Eles usaram isso aqui porque era uma ideia de fazer uma rede neural, queria fazer o OCR, a transcrição, né, para texto, de imagens digitalizadas de todos os livros da Biblioteca do Senado dos Estados Unidos. Então, eles tinham livros lá que eram super antigos e vários deles escritos, eram tipo assim, coisas escritas à mão, outros datilografados, enfim. E eles queriam passar um OCR nesses livros para basicamente transcrever para strings mesmo, ver quais eram as letras nas páginas,
para depois tu poder dar um Ctrl F e procurar dentro desses livros lá rapidamente. E então o que eles fizeram? Eles treinaram uma primeira rede neural que conseguia identificar lá se estava escrito Bruno, sei lá, né, tirar baseado nessa foto aqui, retornar a string Bruno, com base nos desenhos desses caracteres, né? Mas aí o que acontecia? Às vezes esses livros eles eram datilografados ou a qualidade estava muito ruim, aqui esse U estava meio torto, e a rede neural não conseguia identificar. Então o que eles fizeram para conseguir, ao invés de botar um estagiário lá para ver os caracteres que a rede neural original não conseguiu identificar, ao invés de fazer isso, eles botavam lá no CAPTCHA e diziam, ó, CAPTCHA, tinha esse caractere aqui, apareceu em algum livro da biblioteca adicionado, sei lá o que é isso. Põe aí para as pessoas que quiserem criar conta no Facebook, me dizerem que é, digitarem que é isso aqui. Aí um monte de usuários dizia, isso aqui é o caractere U. E aí, então, vocês estavam dando informação para treinar essa rede neural, que ela, informação nesse caso, que seria um exemplo rotulado, né, associando essa imagem com a informação de que é o caractere U. Então, aí, com base nisso, eles conseguiram fazer a digitalização de todos os livros da biblioteca adicionado de forma meio cooperativa. As pessoas da internet estavam trabalhando para fazer isso meio involuntariamente, digamos. Mas o CAPTCHA novo, ele serve para treinar essas redes neurais de convolução dessas grandes empresas aqui, então vocês estão treinando o carro autônomo e assim por diante. Então, o número de exemplos de treinamento necessário para treinar essas redes é uma outra limitação. E aí acontece uma coisa interessante, só o comentário final dessa aula. Como eu falei, essa área de Deep Learning, ela está extremamente em alta, assim, é extremamente na moda, digamos. Então, eu recebo convite de aluno querendo fazer TCC, assim, infinitos convites das pessoas falando, quero usar Deep Learning. Aí tu pergunta, para quê? Aí a pessoa diz, para resolver o problema do câncer. As pessoas acham que é mágica essas redes, e não é mágica. Então, se vocês entram no Quora, por exemplo, assim que já usou o Quora, né, site de perguntas e respostas, super bom, aparecem umas perguntas loucas do tipo, é possível dar Deep Learning para resolver o problema da pobreza no mundo? É claro que não, né? O Deep Learning, tu pode usar Deep Learning, essa rede de convolução, para identificar imagens e sons e coisas desse tipo. Não dá para resolver as pessoas assim acham que porque está na moda é uma coisa que resolve qualquer problema que existe. E então, ao invés de ter isso, essa expectativa, né, na prática a gente tem coisas como essa aplicação aqui, que é um robô que tem câmeras e que usa esse tipo de rede de convolução para identificar tipos de objeto, por exemplo, roupas, camisetas, toalhas, para saber como que vai colocar elas de volta no cesto. Então, a realidade é bem mais simples do que vamos resolver o problema da pobreza do mundo. Claro, eu não quero dizer que esse problema aqui é fácil de resolver, é um problema super complicado, demorou anos, na verdade, para conseguir fazer isso. Mas, assim, existe uma diferença entre expectativa e realidade do que é possível fazer com essas redes neurais. E muitas das grandes descobertas que aparecem, na verdade, aparecem na imprensa como se tivesse, eu só dei import rede neural, lá, Deep Learning, rede.train, e ela aprendeu. Não, na verdade, tem um esforço enorme de engenharia para descobrir quais combinações de camadas de convolução vocês vão usar para conseguir os dados de treinamento e assim por diante. Tá? Então, eu não quero dizer que essas redes não funcionam, elas funcionam extremamente bem, mas elas não são mágicas. Tá? Então, a gente vai finalizar essa aula por aqui. Isso foi, então, uma discussão sobre como que a gente escolhe modelos de redes ou modelos de aprendizado de máquina, usando a ideia de conjunto de dados de treino, de teste de validação, e uma introdução breve a como que essas redes de convolução, ou CNNs, funcionam. Na aula que vem, a gente vai fazer alguns comentários finais sobre redes neurais, falando de como vocês otimizam a implementação, principalmente para poder usar a GPU, para que o aprendizado dessas redes neurais seja acelerado, às vezes, em ordens de magnitude. Tá? A gente vai falar sobre isso e aí vai finalizar essa etapa da disciplina.